parte do mouse, só apertar no F7. Não, pior que dá um problema nesse programa. Ele vai para uma outra lâmina. Tem o F7. Ah, meu problema. É, no meu dá problema. Não sei por que também. Vai para uma outra lâmina daí. Pra parar de gravar, sim, o F8 funciona. O F8 ele para de gravar, mas para iniciar o F7, só se tu não tiver usado uma lâmina. Se tu tiver usado uma lâmina anteriormente, ele vai para outra lâmina. Na primeira vez não, mas nas outras vai. Eu não sei o que, que é também. Estranho. É estranho. É, essas coisas de computador é um saco. Bom, então tá. No último encontro, nós estávamos trabalhando com a formação da lei da função a partir de dois pontos. Tá? Então nós estávamos fazendo isso no outro encontro. Eu vou criar aqui um exemplo. Eu nem vou fazer esse aqui de cara. Eu vou relembrar o que nós fizemos no outro encontro. Eu vou pegar uma lâmina branca aqui. Eu não tenho nenhuma lâmina branca. Deixa eu abrir aqui no meu... Vou pegar aqui na turma de vocês da aula passada. Acho que eu devo ter uma lâmina branca aqui, dia 13. Ó, tenho aqui, ó, lâmina base. Só que ela vai ficar com a data da aula passada, claro, né? Porque isso aqui é uma lâmina da aula passada. Deixa eu botar aqui. Uhum. Tá abrindo. Aqui. Ok. E aqui. Espessura 2. Deixa eu centralizar. Aí, tá? Então eu tenho aqui uma lâmina em branco e eu vou criar aqui uma situação semelhante ao que nós fizemos no outro encontro, certo? Deixa eu fazer aqui uma cola para mim, para dar redondinho, para eu não me quebrar nos... Vou colocar aqui uma função... Essa aqui acho que vai ficar boa. Vou colocar o 3 e o 4 e vou colocar aqui menos 2 e menos 36. Aí, ok, vai dar redondinho. Então, olha só. Eu vou colocar dois pontos, tá? Olha só, vou colocar aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A, com coordenadas 3 e 4. E vou colocar também um ponto B, de coordenadas menos 2 e menos 36. Tá? Então, 13 e 4, menos 2 e menos 36. E aí eu vou dizer que esses dois pontos eles pertencem a uma função do tipo f de x igual a x mais b, ou seja, uma função afim. Até aqui tá tranquilo? Tá indo, Tranquilo. tá indo direitinho aí, ok. Então eu quero descobrir essa lei. Observa que para eu descobrir essa lei, na realidade, eu preciso descobrir o valor do A e o valor do B. É isso que eu preciso para criar a lei. E eu vou pegar esses pontos. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui um ponto A, 3 e 4. E vou colocar aqui um ponto B, menos 2 e menos 36. E aí eu vou jogar um ponto de cada vez dentro dessa lei. Lembrando que f de x aqui, ó, é a mesma coisa que y. Então é como se fosse y igual a x mais b para nós. Para nós não faz diferença chamar de f de x ou chamar de y. Então eu vou pensar assim, ó, como aqui é o x, que é o 3, e esse aqui é o y, que é o 4, eu vou substituir. Esse 4 vai entrar aqui no lugar do f de x. Então 4 igual o a, que eu não sei, vezes o x, aí o x é o 3, mais b. Isso fica 4 igual a vezes 3, 3a, mais b. Aí eu troco eles de lado aqui, ó, sem precisar trocar nada de sinal. 3a mais b igual a 4. E aí eu paro por aqui, por enquanto. Cheguei nessa parte aí. Vou fazer o mesmo procedimento no outro ponto. Isso aqui é x, isso aqui é y. Então, esse menos 36 entra aqui na frente, ó, no lugar do y. Menos 36 igual o a é o que eu quero descobrir,
vezes o x, que é menos 2, e mais b, que eu também quero descobrir. Eu tenho menos 36 igual a vezes menos 2, menos 2a, mais b. Troco de lado, né? Aqui, ó, isso fica na frente, isso fica atrás. E eu não preciso daí modificar o sinal de ninguém. Chegou alguém aqui. Alice. Ok. Beleza. Bom dia, Alice. Bem-vinda. Aqui, deixa eu continuar nessa lâmina aqui, ó. E aí, eu vou trocar de lado, como eu estava dizendo, né? Eu vou jogar aqui menos 2a mais b igual a menos 36. Observa que o sinal, ninguém troca de sinal, só troca de lado mesmo. E aí, a partir dessas duas equações, dessas duas igualdades, aqui e aqui, eu vou criar um sistema para resolver isso. Então, olha só, 3a mais b igual a 4. 3a mais b é igual a 4. E aqui eu tenho menos 2a mais b igual a menos 36. E aí fica para mim, organizando aqui, um sistema. Bom, resolver esse sistema, lembra que eu posso multiplicar uma das duas por menos 1 para fazer com que um desses b fique negativo e eu possa efetuar o cancelamento. Então, eu vou multiplicar, por exemplo, a de baixo por menos 1, porque aí eu me livro desse menos e me livro desse menos. Então, de repente, fica mais confortável fazer isso. Mas eu poderia multiplicar a de cima por menos 1 também, se eu quisesse. Qualquer uma delas. A de cima repete, 3a mais b, como eu não multipliquei, não altera nada. E a de baixo, multiplicando por menos 1, todo mundo troca de sinal. Menos 1 vezes menos 2a dá mais 2a. Menos 1 vezes mais b dá menos b, que é o que eu queria, para cancelar aqui depois. Igual menos 1 vezes menos 36, mais 36. E aqui eu tenho um novo sistema, um sistema equivalente. Como nós combinamos, existe aqui o cancelamento de mais b com menos b. E aí eu somo isso na vertical. 3a mais 2a, 5a. Olha que legal isso. 4 com 36, 40. E aí o valor do a vai ficar fácil. 40, isola, né, dividindo por 5. O valor do a igual 40 por 5 é 8. Então já descobri o número que vai aqui na frente. Ó. E o b, Sor? Bom, aí o b eu escolho qualquer uma delas para substituir o valor do a encontrado. Por exemplo, posso pegar essa de cima aqui, ó. E aí eu faço 3a mais b é igual a 4. 3 vezes o a, que eu acabei de calcular, 8. Mais b igual a 4. Bem devagar, ó, 24 mais b igual a 4. B igual a 4. Esse 24 eu jogo para lá na falsa passagem. Menos 24. 4 menos 24, menos 20. B igual menos 20. Então, olha só, consegui o valor do A, consegui o valor do B. Eu posso montar a função. Olha só aqui, ó. Vou montar a função. A função vai ficar f de x, ou y, tanto faz, igual. Como é a x mais b, o a é 8. 8x menos 20. Está aí a lei. Está aí a função que é definida a partir desses dois pontos. Tranquilo? Então, isso aí é um raciocínio bastante frequente nesse tipo de exercício, certo? E nós fizemos isso na aula passada. E, inclusive,
hoje, no exercício que eu vou deixar para vocês, tem alguma coisa para fazer exatamente o que eu fiz nessa lâmina. Tá? Então depois aí tu vai poder assistir de novo esse procedimento aqui para fazer o teu exercício. Tá? Eu vou deixar a aula gravada lá na sala de aula. Até aqui tá tranquilo? Beleza. Tranquilo, senhor. Tem alguém aqui desesperado para falar comigo pelo jeito. Meu Deus do céu, alguém tá morrendo, será? Tá. Beleza, a encomenda que eu fiz tá para chegar. Beleza. Daí eu pedi para trazer à tarde. Então tá. Era isso. Deixa eu seguir adiante. Olha só, falta um exemplo do livro. Deixa eu até vou te dar a página do livro. Que ainda é o livro 2, mas é bem no final. Que é na página 13 do livro. O exemplo 4 ali, ó. Esse exemplo não foi feito na aula passada. O exemplo 1, 2 e 3 nós fizemos na aula passada. Tá? E o exemplo 4 não fizemos. Eu cheguei a comentar alguma coisa, mas não fizemos. Então, vou fazê-lo agora. E vou também trabalhar a parte dos gráficos que vem na próxima página ali. Ó. Gráficos de função constante, de função linear. E também depois eu vou entrar no outro capítulo para terminar. E vou falar sobre estudo do sinal da função. E aí a gente encerra. Tá? Então, a princípio, esse é o itinerário de hoje. Então, vou seguir agora, vou trocar de lâmina, valendo agora, né, a aula de hoje. Então, aqui, ó. Esse exercício que eu te falei, que é o da página 13, o exemplo 4. Semelhante ao da aula passada, que é tipo um probleminha, né? É tipo um probleminha. Então, aqui diz assim. Suponha que a posição S de um objeto móvel que se desloca em linha reta seja determinada em qualquer instante t pela equação S de t igual a t mais b, em que t é medido em segundos e S de t em metros. Se nos instantes 10 e 40 segundos o móvel encontra-se nas posições 250 e 550, 250 e 550 metros, né? Respectivamente, determine a taxa de variação média e a posição inicial. Isso eu vou te mostrar como se chega. A nossa primeira preocupação é fazer o que nós fizemos na lâmina anterior. Descobrir a lei da função. Descobrir esse S de t aqui, ó, igual a t mais b. Bom, eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Eu vou reescrever aqui a lei, ó, S de t igual a t mais b. Isso aqui está parecendo uma coisa de física, né? De um MRU. Então, S de t igual a t mais b. E aí eu vou mostrar para ti que isso aqui, na realidade, é o que nós fizemos antes. Isso aqui equivale-se a um f de x, olha só, igual, olha o a vezes x mais b. Então, o S de t é o meu y, né? O S de t é o meu y, que ele fala que S de t aqui, ó, é a posição, ó, S de t em metros, né? Então, S de t aqui é a posição, é o y em metros. E o meu x, que faz papel de t aqui, ó, ele diz que esse t é o tempo, t é medido em segundos e st em metros e qualquer instante t. Então, o t é o tempo, é o instante. Então, o x é o tempo.
Então essa é a ideia. Então eu transformei essa linguagem aqui mais física, né, relacionando posição com o tempo, para a nossa ideia matemática. Y e x. Tá? É a mesma coisa. Bom, então isso é uma prerrogativa, né? É o início do exercício. Uma outra coisa que eu consigo perceber é o seguinte, que ele diz assim, o tempo é medido em segundos e diz que nos instantes 10 e 40 segundos, então esse 10 e esse 40 aqui, ó, equivalem, ou eles equivalem ao t, que para nós é o x. Então eu tenho dois valores de x. Encontra-se nas posições 250 e 550. Posição S de t. Então aqui eu tenho dois valores de S de t. Então, na realidade, o que está acontecendo matematicamente? Eu tenho dois valores de t, que para nós o t, lembra, é o x, e dois valores de S de t, que para nós S de t é o f de x, que é o y. Então o exercício ficou igual ao outro, né? Eu tenho aqui dois pontos. Então eu vou colocar no formato matemático primeiro, que eu acho que fica mais confortável, né? Ó, f de x igual a x mais b. E vou colocar os dois pontos conhecidos. Quais são os dois pontos? Lembra? X e y. Então aqui eu tenho um x igual a 10 e o y correspondente, o y respectivo, 250. Então está aqui a minha primeira dupla. 10 e 250, igual eu fiz no exemplo inicial lá, ainda hoje. 10 e 250. E a outra dupla é o 40, que é um valor de x, com 550, que é outro valor de y. Então, 40 com 250. Aliás, com 550. E aí, observa, agora é igual ao outro. Isso aqui era a interpretação. A partir daqui, é aquele mesmo esqueminha anterior. Olha só. 250 aqui é y, o 10 é o x, aqui também 550 é o y e o 40 é o x. E aí vou substituir. F de x é y, vou usar o 250 primeiro, igual o a que eu não sei, vezes o x que é 10, mais b. Aí fica tudo igual ao outro. 250 igual a vezes 10 é 10a, mais b. Troco de lado, né, sem trocar nada. 10a mais b igual a 250. E aí eu dou aquela paradinha aqui. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu dou um tempo. Faço a mesma coisa no outro. F de x, que é y, no outro ponto é o 550. Igual o valor do a, que eu não sei, vezes o x, olha só aqui o x, ó, 40, mais b. 550 igual a vezes 40 é 40 vezes o a, mais b. Troco de lado sem trocar nada, né? Só boto o 40a mais b para cá. Igual a 550. E agora, senhor? Isso aqui ficou parecendo um 6, né? 550. E agora, senhor, o que eu tenho que fazer? Bom, agora tu vai construir o sisteminha, lembra? Isso aqui, junto com isso, dá o sistema. 10a mais b é igual a 250. E 4a também mais b é igual a 550. Tá aí, ó. Tá aqui o sistema. Aí vem aquela parte que tem que multiplicar por menos 1. Aí escolhe um deles para multiplicar por menos 1. Eu vou escolher qualquer um, na realidade vai dar o mesmo trabalho. Eu vou pegar aqui o de baixo, sei lá. Vou multiplicar por negativo aqui, ó. Menos 1.
Então, vou multiplicar a de baixo por menos 1. A de cima, ela repete, não muda nada. 10A mais B igual a 250. E a de baixo, que vai multiplicar por menos 1, troca o sinal de todo mundo. Menos 4A menos B. Olha só, que é o que eu queria, para cancelar mais B com menos B. Beleza. E aqui, menos 1 vezes 550, aqui também dá negativo. Menos 550. Está aqui o meu novo sistema, o meu sistema equivalente. Vou fazer a soma na vertical. 10A menos 4A, 6A. Aí o cancelamento, ó. Mais B com menos B. E aqui, 250 menos 550 dá exatamente menos 300. O valor do A é igual a menos 300. Divide por 6. Nota que o 6, quando passa dividindo, não troca o sinal, tá? Continua 6 positivo. E o valor do A é menos 35 menos 50. Tá aí o valor do A. Que é o que vai aqui na frente, ó. Que é o que vai aqui na frente, ó. Antes do T. Muito bem, tá aí o valor do A. Agora nós vamos para o valor do B. Como é que eu calculo o valor do B, senhor? Aí tu escolhe uma das duas aqui, ó. Ou 10A mais B igual a 250, ou 4A mais B igual a 550. E vai substituir o A. Quer escolher? Faz a segunda, senhor. Uhum. Faz a segunda, senhor. Uhum. A mais fácil. Fazer então. Ó, dando um eco aí. Então, vou fazer a segunda aqui. Oi. Vou fazer de outra cor aqui, ó. Hoje eu tô cheio de graça nas cores. Vou colocar aqui 4A. Aham. 4A mais B é igual a 550. Como o valor do A é menos 50, vou fazer bem devagar. 4 vezes o A, 4 vezes menos 50, ó, que é 1 vezes 4A, mais B é igual a 550. 4 vezes menos 50 dá menos 200, mais o valor do B é igual a 550. Deixo o B aqui solito, para encontrar o valor dele, isolo. O 550 repete, e esse menos 200, ele é como se ele fosse para lá, a gente fala, né, passa para o outro lado. Então, na falsa passagem, ele vai 200, positivo, e aí o valor do B é igual a 550. Aliás, 750. Tranquilo? E aí eu tenho aqui o valor do B. Sendo assim, olha só, vem aquela parte do neon. Deixa eu botar um pouco menos, que é aqui, ó. Vou colocar a lei aqui, ó. Aí, vou colocar na cor preta. Vou colocar aqui num lápis, mas eu vou dar um pouquinho mais de espessura aqui, né, para ficar mais legal. Vou botar um 4 aqui. E aí, a minha resposta vai ficar assim, ó. S de T, S de T é igual. Aí vem aqui, ó, AT. Quem é o valor do A? Menos 50. Então, menos 50T. E aí vem o valor do B, mais 750. Ô, senhor, Oi? minha mãe quer que eu vá no mercado de novo. Tá bom, deixa eu só concluir aqui. Só me responde então antes de ir no mercado. Tá, vamos terminar aí. Não, só me diz... Tá, não, só me diz aqui, ó. Entendeste até aqui a lei? Como faz? Aham, entendi. Então tá, depois tu vai olhar o resto do vídeo, tá? Vou deixar lá no Classroom a gravação da aula, tu complementa o resto. Beleza? Outra lá. Então tá, bom falar contigo. Fica bem. Já volto aí.
Tá, querido? Beleza. Então tá, S de t igual a menos 50t mais 750, fechou a lei. Bom, isso é a lei, né? Isso é a lei. A pergunta dele se refere a quê? Letra A, taxa de variação média. Então aqui ó, eu tenho uma letra A para fazer e aqui eu tenho uma letra B para fazer. A letra A fala assim, calcula a taxa de variação média. O que é essa taxa de variação média, senhor? Onde é que fica a taxa de variação? No livro de vocês tem uma fórmula para encontrar aí, não sei o que, e aí y daqui, e aí x dali. Eu vou te dizer o seguinte, tem um jeitinho bem simples de achar a taxa de variação. Simplesmente tu vai pegar quem está antes do x. Quem está antes da variável é a taxa de variação, é o coeficiente A, é o coeficiente angular. Então, simplesmente, a taxa de variação, letra A, é igual a menos 50. Então, a letra A é menos 50. Menos 50 o quê? Metros por segundo. Por quê? Porque é a taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo. Na realidade, o que é isso? É a velocidade. Então, é isso que está acontecendo. O móvel está andando menos 50 metros a cada segundo. Certo? É como se ele estivesse voltando para a origem. Lembra de física? Então essa é a ideia, certo? Os valores das posições estão ficando 10h40, posição 50, tranquilo. Ele sai de 750 e vem reduzindo. Que é a próxima pergunta. Ó. Ele pergunta a posição inicial. A posição inicial é quando eu faço o tempo igual a zero. Tudo que tu quer fazer. Posição inicial é onde inicia o negócio. Onde é que inicia qualquer coisa? Quando o tempo é zero. Tudo que vai ser início é que não decorreu nenhum tempo ainda. Quer dizer, o tempo é igual a zero. Então, a letra B, tu vai encontrar aqui, ó, a posição inicial, ela é obtida fazendo t igual a zero. Não que o t igual a zero seja a posição inicial. O t igual a zero é o tempo inicial. Claro, o tempo inicial é sempre zero para alguma coisa inicial. Joia. Mas a posição... Então, a posição inicial é simplesmente chamar o x de zero. E aí, sabe o que resulta? Quando faz t igual a zero, vai sempre dar o coeficiente linear. Sempre vai dar o coeficiente linear, que é também o meu TI. Sabe o que é TI? Termo independente. Então, é isso que vai acontecer. A posição inicial é o B, que é igual, naquele caso ali, 750. Quer dizer, o móvel, ele parte da posição 750, ó, ele sai daqui, ó, 750, e ele vem voltando, ó, à medida que o tempo vai decorrendo, ele vem depois, ó, para 550, aliás, ele vem retornando, certo? Então, essa é a ideia. Tranquilo? Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Multipliquei. Menos aqui deu. Menos 300. Então tá aí a resolução deste exercício aí. E aí nós vamos para a aula de hoje, para mais um tópico. Então isso aqui é a correção da aula passada, tá? E a gente vai para mais um tópico. Agora são 11h23. Que é, isso aqui nós já comentamos na aula passada, ó, que se refere à raiz de uma função e o corte no eixo y. A gente já fez isso na aula passada, tinha um exercício da aula, e aí como tinha esse exercício, no finalzinho da aula passada eu comentei, assim, ó, pessoal, antes de encerrar eu quero mostrar assim, ó, que raiz, blá blá blá, se faz isso, para que vocês pudessem fazer o exercício. Certo? E agora voltou aqui a raiz da função. Então agora eu vou fazer com mais calma a raiz da função. Aqui eu tenho função afim, lembra que função afim tem esse formato, né? F de x igual a x mais b. O a pode ser qualquer número real, o b pode ser qualquer número real. Raiz da função.
A raiz da função, ela tem dois aspectos, tá? Ela tem um aspecto geométrico, ou dá para dizer um aspecto gráfico, um aspecto do desenho. Então, geometricamente, no desenho, o que significa raiz? Significa corte no eixo X. Raiz é o corte no eixo X. Tem até uma rima. Raiz é o corte no eixo X. Raiz é o corte no eixo X. Certo? Que também é chamado de eixo das abscissas. Então, é onde a função toca o eixo de x ou corta o eixo de x. E isso serve para qualquer tipo de função, tá? Não é só a função afim, que é a função afim que tem como desenho uma reta, né? Então, não é só a reta cortando o x. Qualquer função, sempre o desenho da função onde bate no x é uma raiz. Se eu tenho uma função assim, por exemplo, ó, a função faz isso aqui, ó, ela vem aqui, faz isso aqui e isso aqui. Nota que ela passa pelo x 3 vezes, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, essa função ela tem 3 raízes. Pode isso, senhor? Pode. Pode sim. São 3 raízes, são 3 lugares onde a função passa no x. Tá certo? Então, isso que acontece. Já a função que a gente está vendo é a função afim, e é uma reta. A reta só pode cortar o eixo x só em um lugar. Não, porque ela é uma reta, ela não vai voltar e cortar de novo. Então, só tem uma raiz. Ok? Quer dizer, quando tiver, só tem uma. Bom, então esse é o aspecto geométrico da raiz. É o corte no eixo x. Enfim. E tem o aspecto algébrico da raiz. Ai, senhor, para que botar essas palavras assim tão feias? O que é o aspecto algébrico da raiz? É a famosa continha. É a continha. É o cálculo da raiz. E como que se faz o cálculo da raiz? Tu vai fazer, vou botar aqui, ó, fazer y igual a zero. Simplesmente isso. Isso aqui é a parte mais importante, ó. Certo? Para eu encontrar a raiz de uma função, o que eu faço? Eu faço y igual a zero. Ou seja, eu transformo isso aqui, ó, lembra que f de x é a mesma coisa que y para nós. Eu transformo isso aqui em zero e aí já era. Eu vou ficar com ax mais b igual a zero. Na prática, deixa eu botar um exemplinho aqui. Se eu tenho uma função f de x... tem exemplo aqui, ó. f de x igual a 2x menos 8. Como é que eu faço a raiz? Eu pego isso aqui, ó, igual a zero. 2x, deixa eu deixar armado aqui, ó. 2x menos 8 igual a zero. Tranquilo? Então, isso para achar a raiz. Vou apagar. Para achar a raiz, eu faço isso. Eu pego a função aqui também, ó, menos 3x mais 21 igual a zero. Fechou. Agora, o corte no y. Isso aqui é o corte no x, né? Raiz é o corte no x. E o corte no y tem também, senhor? Tem. Como é que é o corte no y? Se o corte no x é a raiz, o corte no y, sabe quem é? O corte no y... Deixa eu botar aqui outra cor. Corte do y é o TI. O que é o TI? Não é UTI, né? Não é negócio de hospital. É o que é TI. Termo independente. Boa, quem falou? Eu, Felipe. Boa, Felipe. É o termo independente. Então, na realidade, o corte no y é o termo independente, ou seja, é o B. É o númerozinho aqui solto, ó. Então, não tem conta. Para fazer a raiz, tem que botar igual a zero e isolar o x. Tem que fazer uma continha. Para fazer o corte no y, não. É direto o b. Simples assim. Tranquilo? E aí, agora eu vou aplicar isso nos exemplos. Primeiro eu vou fazer a raiz. Deixa eu fazer aqui nessa outra cor. Primeiro eu vou fazer a raiz.
que é o corte no x, e ela é obtida fazendo-se 2x menos 8 igual a zero. Isolo o x, 2x é igual, vem para cá, 8, né, isolando aqui na falsa passagem. X é igual a 8 dividido pelo 4, e aí x é igual a 2. Então está aí a raiz. O que é esse 2, Sor? 2, lembra, raiz é o corte no eixo x. Então, o corte no x, eu já estou legal, estou sabendo onde é que é. E o corte no y, Sor, que conta que eu vou fazer? Nenhuma conta. O corte no y, ele é dado direto através do termo independente, no caso, menos 8. Tá aí. Tá, Sor, qual é a vantagem de saber o corte no x e o corte no y? A vantagem é que eu posso fazer o gráfico bem tranquilo, um gráfico bem legal, que é a proposta aqui dessa lâmina e no teu livro também. Então vou fazer aqui, ó. Opa, não é isso que eu quero. O que deu aqui? Tá aqui, ó. Opa, que feio. É 2 e menos 8. Deixa que eu vou aqui diminuir a espessura, né? Tá feio isso aqui. Opa, aí tá ótimo. Aqui. E agora eu vou fazer o eixo X aqui deitado. Não ser tanto assim. Ó, observa que o pedaço que eu deixei para o negativo do y, ó, é um pedaço grande. Porque eu estou vendo que o y é negativo menos 8. Então não tem sentido deixar um pedaço positivo aqui grande. Opa! Um pedaço positivo grande se eu não vou marcar nada aqui em cima. O que importa é o y aqui negativo, ó, menos 8. Então deixei um pedaço grande. A mesma coisa, o x aqui, ó, é positivo 2. Então deixei um pedaço maior aqui para o positivo. Então, mas quando eu olhei os sinais, eu já, né, adiantei esse aspecto para o gráfico ficar mais bonitinho. X, y. E aí eu faço aqui x igual a 2, uma bolinha para o 2. Não precisa medir nada com régua, bota em qualquer posição, tá? Não precisa ficar na escala. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer mais ou menos na escala, mas não precisaria. Ó, aqui está o 2. Não, na realidade ficaria... não vai dar na escala não, porque aqui eu vou ter... Aqui eu vou fazer 4. Eu vou botar aqui. Ó. Não vai ficar na escala. Aqui é o 2. E aí o 8 vai ficar para baixo. Se eu fizesse na escala, eu teria que ter esse pedaço aqui, ó, 8 vezes. Ó. Aliás, 4 vezes. 1, 2, 3, que vai faltar. Então não tem como botar a escala aqui com essa medida. Mas eu ponho mais ou menos aqui, ó, sem problema. Não precisa, como eu te falei. Tá exato. Então aqui 2 e aqui é o menos 8. Certo? Corte no x, corte no y. E agora eu posso fazer a reta. Essa é a vantagem. Eu venho aqui e faço a reta. Ó. Assim. Já vai entender porque que eu fiz desse jeito, tá? Ó, vou fazer de vermelho. Aí eu venho aqui, ó, tiro, arrasto e ponho mais pra cá. Vai ficar mais legal. Olha aí. Tá aí o gráfico. Tá vendo que essa reta ficou subindo? Quando a reta está subindo, a gente fala que a função ela é crescente. Função crescente. Porque a reta está subindo, está no sentido de crescimento dos valores do y. Então a função não é acrescentar, é crescente. Função crescente. E sabe como que eu identifico isso só olhando, sem precisar desenhar a reta? Pelo sinal que está aqui, ó. Como o 2 é positivo, indica função crescente, indica que a reta vai subir. A reta sobe. Ok? Fazendo outro exemplo, um pouquinho mais rápido. Começo com a raiz. Como que tu faz a raiz, Sor? Eu pego a lei e igualo a zero.
menos 3x mais 21 igual a zero. Como eu fiz aqui, ó, igualei a zero. Aqui eu também igualo a zero. E parto para o isolamento do x. Menos 3x igual, na falsa passagem, esse 21 menos 21. X igual menos 21 divide por menos 3. Observa que esse menos 3 aqui, ó, não troca o sinal. Assim como esse 2 aqui, ó, não trocou. Ah, aqui tem um problema, ó. Agora que ainda bem que eu vi. Aqui, ó, eu fiz... Eu vou consertar, ó. Esse 2x igual a 8, né? Aí fica 8 dividido por 2. Eu botei a resposta já aqui. 8 divide por 2 aqui, ó. Pô, ninguém me falou. Vocês tinham percebido isso, não? Tinham percebido? Eu não tinha. Não, pois é, eu viajei aqui. Então, 8 divide por 2, e aí vai dar 4. Ah, cara. O que vai mudar, Sor? Muda pouca coisa, né? Vai mudar que aqui, ó. Aqui é o 4. Pronto. Beleza. Tá? Tranquilo, então... Fiz aqui, né, em vez de... Eu já pensei, né? 8 dividido por 2 dá 4, já botei o 4 aqui. Acostumado a fazer isso de cabeça, no fim, me atrapalhei. Bom, mais ou menos 8 aqui tá certinho. Então aqui também, né? Mas o que eu quero te mostrar, ó, ele era mais 2 aqui, ficou mais 2 embaixo dividindo. Continuou mais. E aqui da mesma forma, ele é menos 3 aqui, vai ficar menos 3 dividindo. E aí, eu tenho x igual, menos com menos dá mais, 21 divide por 3 é 7. Então isso aqui é a raiz. Isso aqui é o corte no eixo x. Beleza? E o corte no y, Sor, também tem? Tem corte no y. Onde que é o corte no y? Tem conta? Não. É só olhar aqui, ó. 20. Voltaste? Comprou tudo certinho aí? Comprei, né, senhor? Pegou o troco? Jamais. Então tá. Corte no y, então, 21. Tá, beleza. Agora eu vou aqui fazer o gráfico. Olha só, o x ele é positivo, ó, parte grande positiva. O y também é positivo, parte grande positiva. Né? Então, olha aqui, ó, o gráfico vai ficar assim. Ó. Eu vou colocar aqui, forma 2D, Deixa eu botar aqui, ó. Assim, vou colocar na mesma cor anterior. Eu vou colocar assim, bacana. E vou colocar agora aqui. Muito bem. Nota que eu deixei as duas partes positivas grandes. Ó. A parte positiva de x grande, a parte positiva de y grande. Por quê? Porque os dois valores são positivos. Ó. A raiz é positiva, o corte no y é positivo, então não tem necessidade de estar deixando grandes pedaços para os negativos. E aí, simplesmente, aqui tem o eixo x, aqui tem o eixo y. E aí eu faço marcação da raiz, x igual a 7. Ó, corte no x. Bolinha azul no 7. Por exemplo, aqui mais ou menos. Ó. 7. E corte no y, 21. Mais ou menos aqui, ó. 21. E agora vem aquele esqueminha do desenho da reta. Agora sim eu vou fazer vermelha. Daqui para cá, ó. Ah, isso porque tu fez assim para baixo. Lembra? Ó, eu vou colocar aqui de vermelho e vou arrastar, ó. Porque o meu programa, ele funciona assim, né? Então tá aqui, ó. Tu vai pegar a tua régua, né? Vai botar os dois pontos, pega a reguinha, ou pega qualquer coisinha reta, uma outra caneta, um outro lápis, bota ali e liga. Tá feita a reta. E essa reta, se tu observar, ela ficou descendo. Olha só. Aqui no caso, a reta desce.
Quando a reta desce, a gente fala que a função ela é decrescente. Muito bem. E tinha como saber isso direto, senhor? Tinha. Olha só. Aqui, ó, eu tenho negativo na frente do x. Quando for negativo na frente do x, eu sei que a função é decrescente e a reta desce. Quando na frente do x for positivo, eu sei que a função é crescente e a reta sobe. Ok? Então, aí tenho essa lâmina com estas resoluções. Como esses exemplos aqui não tem no livro, eu vou dar um print, se bem que vocês vão ter o vídeo, né? Mas eu vou dar um print, de repente, e coloco lá também, se vocês quiserem. Ou vocês mesmos aí podem printar para ter esse resuminho aí de como se faz o gráfico. Até aqui de boa? De boas. Ah, meu café gelou aqui, meu Deus, que coisa bem ruim. Deixa eu botar um quentinho aqui, acho que eu ainda tenho. Nunca tomei tanto café na minha vida. Vocês viram que o Rio Grande do Sul entrou em zona amarela? Vocês viram isso no noticiário? Que isso, zona amarela? É assim, ó. O esquema da... Existem aí certos protocolos de avaliação quanto ao comportamento da pandemia, tá? Então eles têm alguns critérios. Um deles é o índice de reclusão, né? É aquele acompanhamento das pessoas estarem em casa através do roteamento dos celulares, né? As operadoras informam se os celulares estão ficando parados no mesmo lugar ou se os celulares andam circulando por aí, né? Daí isso, se os celulares estão circulando, porque a pessoa está circulando, então tem menos, vamos dizer assim, cuidado, menos confinamento, vamos dizer assim. Isso então é um critério. E outros critérios, e tem um outro critério também que esse é bem relevante, que é a questão da ocupação das vagas de leitos de UTI nos hospitais. Então, quando a ocupação da UTI está muito alta, significa que isso é um perigo, porque pode dar de repente, a doença se alastra de uma hora para outra e daí não tem mais leito para atender todo mundo, e pode dar um problema, né, de não atendimento, enfim. Então, levando em conta esses critérios que eu estou explicando para vocês, é feito um mapeamento, é feito como se fosse uma classificação dos lugares em zona, acho que tem 4 cores, tem vermelha, tem laranja, tem amarela e tem azul, se não me engano são essas 4 cores. E aí isso depende, então o Rio Grande do Sul estava como zona vermelha, que é um negócio perigoso, vamos dizer assim, né? E agora a gente entrou, depois baixa para laranja, depois baixa para amarela, a gente está na zona amarela. Então é uma parte mais confortável. E quando está na zona amarela, existe um período de permanência nessa zona amarela, que leva para a abertura gradual das coisas. Certo? Então existe uma... Eu acho que ela vai voltar dia 31 de agosto. Cara, eu acho que esse mês não. Eu acho que 31 de agosto não, porque é assim mais ou menos, Davi. Vou te explicar mais ou menos. Eu não entendo muito disso, tá? Mas o que eu acompanho é que, em geral, se precisa 28 dias de permanência na zona amarela para volta, tá? Então, como entrou agora há pouco em zona amarela, então para agosto eu acho muito difícil, certo? Para agosto eu acho acho quase improvável. Eu acredito que setembro, talvez outubro, de repente, né? Se a gente continuar nesse padrão. Porque também não adianta o pessoal se soltar aí, né? A gente tem que ter consciência. Que é complicado, né? E tem a questão de uma segunda onda de contágio. É uma coisa bem complexa. Mas enfim, a gente está em zona amarela. Melhorou. Muito bem. Tá com eco aí. Alguém tá comigo? Tá aberto o som aí. Eu vou compartilhar mais uma lâmina. 11h44.
Deixa eu ver se é essa aqui. Professor, essa aí é a última. Não, por quê? Tô cagado de fome. Tá, mas segura aí, segura a onda. Pega uma coisinha e vai lambiscando enquanto a gente faz essa aqui. Um braço. Sem problema. Ó, olha só, eu tô com essa lâmina aqui. Esse aqui é o exemplo do livro de vocês. Eu fiz 2 exemplos que não eram do livro e aqui eu tenho um exemplo do livro. De uma função afim. Nota que essa função aqui ela é completinha. Vou botar assim, ó, completa. Tá? Não tem, esse nome completo é o que estou inventando, tá? Ó, essa aqui está completa. Por que está completa, Sor? Porque tem aqui, ó, o A, que é o 3, e tem o B, que é menos 1. Então é semelhante aos 2 exemplos que eu fiz. Rapidinho aqui, ó, mesma coisa, ó, raiz igual a 0, 3x menos 1 igual a 0, 3x igual, isolando 1, x igual 1/3. Raiz, corte no x. Corte no y. Corte no y. Corte no y. Tem conta? Não. Ele é observativo. Ele é visual. Ele vem do menos 1. Então, corte no y, menos 1. O que ele está pedindo? Construir o gráfico. Então, vamos à luta. Construir gráfico. Faço aqui x é 1/3, positivo, e menos 1. Então, vou fazer aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Assim. Tá bom, não tá muito grosso aqui. Aí, tá ótimo. E outra linha por aqui. X, Y. O X, corte no X onde foi, Sor? 1/3. Positivo, bolinha no 1/3. Aqui. Positivo, lado direito, 1/3. Corte no Y, menos 1. Corte no Y negativo na parte de baixo. Por exemplo, por aqui. Se eu tivesse uma escala, ó. Se eu quisesse fazer na escala, isso aqui é 1/3. O 1 seria 1/3, outro terço, outro terço. Ficaria um pouquinho mais para baixo. Se eu quisesse numa escala. Tá? E aí agora é só ligar. Pega aqui. Vai fazer a reta de novo. Vou ligar daqui para cá, ó. Fazer de vermelho. E aí arrasto aqui, ó. E boto assim, fica mais bacaninha. E aí tá o gráfico. Ficou subindo, né, Sor? Claro, ficou subindo por quê? Porque aqui na frente do x, ó, é mais 3. Então faz sentido. Beleza? Função crescente. E aí vem aqui, ó, baseando-se na observação desse gráfico, blá, blá, blá. Pode definir 0 ou raiz. 0 e raiz é a mesma coisa, tá? 0 ou raiz da função. Onde é que é a raiz? Pô, a gente fez o cálculo aqui, ó, corte no x, 1/3. X igual a 1/3. Coeficiente linear. Coeficiente linear está aqui, ó, menos 1. É o corte no y, inclusive. Menos 1. Vou botar aqui, ó, b igual a menos 1. Inclusive, isso aqui, ele indica o corte no y. Coeficiente angular. Coeficiente angular é o que está antes do x. Daí não tem conta também, é só olhar aqui, ó. Coeficiente angular é o 3. Então, vou botar assim, ó. A igual a 3. É o que está antes do x. Simples assim. Ok? Então, a gente conclui este exemplo aí do livro. Tenho só mais 2, eu acho que eu consigo. Os outros são mais simples. Então, voltando, ó, isso aqui é quando a função é completa, tá? Tem o A e tem o B, eu vou fazer esse procedimento. Que eu fiz 2 exemplos na outra lâmina e mais esse do livro. Na próxima lâmina, eu tenho um outro tipo de gráfico. Nota que essa aqui não está completa. Eu vou botar assim, ó, incompleta. Essa palavra eu estou inventando, tá? Por que ela é incompleta, Sor?
Porque se tu observar, ó, não tem b aqui, ó. Só tem o a. O a é 5x. Lembra que a função segue esse padrão, né? F de x igual a x mais b, para a função afim. Aí eu tenho o ax aqui, mas eu não tenho o b. b igual a 0. Então, por isso que eu estou chamando ela de incompleta. Tá? Bom, quando a função ela tem esse formato, quando a função fica f de x só igual a x, isso porque o b é igual a 0, e eu já comentei isso com vocês numa outra aula, acho que não foi na aula passada, mas na anterior, essa função chama-se de função linear. Quando não tem b, a função chama-se linear. E aqui na função linear, que o b é igual a 0, tem algumas características. Uma delas, que é a questão gráfica, que é importante nessa lâmina aqui, é que vai passar, o gráfico passa na origem. O gráfico passa no 0 e 0, passa na interseção dos eixos. Beleza? Então isso é uma característica gráfica. Outra característica que eu posso botar aqui, dizer que representa a função com essa característica, representa proporcionalidade direta. Proporcionalidade direta. Entre as grandezas, tá? Entre o x e o y. Entre a grandeza que está no x e a grandeza que está no y, existe aí uma proporcionalidade direta. São grandezas diretamente proporcionais, tipo uma regra de 3, certo? Quando eu tenho a função com esse modelo f de x igual a x, quando não tenho b. E, claro, para ser proporcionalidade direta, o a tem que ser positivo, tá? Se o a for negativo, daí não tem essa proporcionalidade aqui, mas continua passando na origem. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, senhor, mas ele está pedindo para construir o gráfico. Bom, olha só, você está pedindo para construir o gráfico. Lembra que para fazer a reta, eu precisava de 2 pontos. Um desses pontos eu já sei, que é a origem. Então não precisa calcular, entendeu? Isso tu não vai precisar fazer conta aqui. Já sabe que a origem é um dos pontos. Sempre será. Sempre será. Sempre que a função for do tipo f de x igual a alguma coisa com x, vai passar na origem. Já sabe isso. Então, tu precisa um outro ponto. Mas só que o outro ponto, ó, tu não tem o b para dar o corte no y. b igual a 0, que é a origem. Como é que eu faço então, senhor? Tu faz uma tática chamada, por mim, de mini tabela. Mini tabela. Acho que mini é tudo junto, né? Mini tabela. Bom, vou botar junto aqui. Uma mini tabela. Como assim uma mini tabela, senhor? Tu vai fazer um x e vai fazer um y. E daí tu vai escolher um valor qualquer de x para botar aqui e vai escolher o y correspondente. Daí esse x aqui, ó, é your choice. Certo? Opa. Choice. Tu vai fazer a tua escolha. Tu vai escolher aqui qual tu quiser o valor do x. Eu, como não sou bobo nem nada, eu vou escolher o x igual a 1. Por que, senhor? Porque se o x é igual a 1, olha que legal. O y, ele é igual a 5x. Então, fica 5 vezes o x, que é 1. 5 vezes 1, 5. Então, se tu chamar o x de 1, é só repetir o do lado aqui, ó. Sempre o valor que está aqui vai ser o y. Se o x... Ah, mas eu quero escolher o 2. Não tem problema. Se tu escolher o 2, o teu y não vai ser o 5. O teu y vai ser 5 vezes x, 5 vezes 2, 10. Daí tu vai substituir aqui. Ah, eu quero escolher o x igual a 70. Pode? Pode. X igual a 70. Aqui fica 5 vezes 70, 350. Então é uma escolha. Então esse ponto aqui vai ser a referência para tu construir o gráfico. Então tu vem para cá e faz, ó. Eixo x e o eixo y. Aqui está o y. Deixa eu afinar isso aqui. Aí ficou bom. E agora eu vou fazer o eixo
x. Observa que agora ó, eu centralizei. Olha só. Ficou para cima e para baixo igual. Positivo e negativo igual. Aqui eu tenho o x. Opa, vou botar na mesma cor aqui para não ficar feio. Aqui x. Aqui y. E aí, os pontos, Sor. Lembra? Origem, 0 e 0. Aqui, ó. Esse ponto sempre vai ter na função linear. Quando b igual a 0, sempre vai marcar essa interseção entre os eixos. A origem, 0 e 0. E o outro ponto, daí tu escolhe qualquer um desses aqui. Por exemplo, eu vou escolher 1 e 5. Então, vou botar por aqui, ó, 1 e 5. Vou botar por aqui assim. 1, 2, 3. Vai ficar, senão ia ficar muito alto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Para ficar um pouco mais... Ó. Vou botar aqui, ó. 1. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse gráfico eu resolvi usar a escala. Então pensei aqui, ó, isso aqui vale 1, 1, 2, 3, 4, 5. Para ficar do mesmo tamanho aqui os pedacinhos de unidade. Opa, o que isso aqui entrou? E aí nós vamos desfazer isso aqui. E aí vamos colocar lá em cima o 5. E aí eu vou ligar aqui, ó. Aí tem que ficar esperto, ó. Que eu vou ligar este 1 com o 5. E aqui vai estar o outro ponto. Ó. É o 1 e 5. Ah, se eu fizesse 2 e 10. Bom, tu botava assim, eu botava o 2 aqui e o 10 aqui. Ah, se fosse o 70 ou 350, sem problema, né? Vai ficar na mesma escala. Aqui 70 e lá 350, sem problema, tá? Então daí é questão de escolha. Bom, aqui está o pontinho, o outro ponto, 1 e 5, e aí eu vou pegar e fazer aquele esquema, né, da reta. Ó, daqui para cá. Na cor vermelha, para ficar igual aos outros. E aí eu arrasto e posiciono melhor aqui, ó, fica mais legal. Ó. E aí está o gráfico, realmente passando na origem. E nota que a reta ficou subindo de novo. Né? Crescente, de novo ela é a função crescente, porque aqui ó, na frente do x é positivo. Vale a mesma regra. Se ela fosse aqui, fosse menos 5x, a reta ficaria assim, ó, passando na origem e descendo. É assim que eu reconheço, certo? Se aqui na frente fosse menos. E, para encerrar, eu tenho esse modelinho de gráfico aqui ainda. Que essa aqui também é incompleta. Ó, mais uma incompleta. Aquela lá era chamada função linear. Essa aqui também está incompleta. Lembra que a completa é f de x igual a x mais b. Na lâmina anterior, o b era 0, não tinha termo independente. Nessa aqui é o contrário. Ó. O que eu não tenho é o ax. Eu não tenho termo com x. Eu só tenho f de x igual a 3. f de x igual a 3. Então, quando eu acontecer isso, quando ela for incompleta, de forma que o a seja 0, e aí significa que o x ele desaparece, vou botar assim, ó, x desaparece, porque o a é igual a 0, não tem x, essa função é chamada de função constante. Aquela outra função do exemplo anterior era a função linear. Essa aqui é a função constante, quando a função ela é igual a um único número, por isso ela é constante. Ela é sempre 3, f de x igual a 3, ela é sempre 3. O que pede aí? Gráfico. Como tu vai fazer o gráfico? Essa aqui não tem conta nenhuma, essa aqui é o gráfico mais fácil de fazer. Esse é o gráfico mais fácil. Vou fazer aqui o eixo vertical. Opa, botei errado aqui. Fazer o eixo vertical, agora vai. Ó. Deixa eu estreitar aqui. E vou fazer o eixo horizontal.
Olha que o eixo horizontal, eu estou fazendo ele deslocado para baixo, consegue ver? Ele ficou mais para baixo do que para cima. Isso por quê? Porque o valor aqui, ó, do y é um valor positivo, então deixa uma parte positiva maior. Então é assim. Se fosse aqui menos 3, o meu gráfico ficaria assim, eu colocaria o x mais para cima, para deixar a parte negativa maior. Para o gráfico ficar mais bonito. Então aqui eu tenho o eixo x e aqui o eixo y. E agora, Sor, lembrando que ele é 3, tá? Aqui é mais 3. Olha. Vou tirar esse menos aqui. Como é que tu vai fazer? Tu vai pegar a reta direto, já vai fazer a reta aqui, ó. Não vai ter conta nenhuma, tu vai pegar e lá, bota aqui. Só que toma um cuidado, ó, para a reta ficar paralela ao x. Ela vai ficar paralela. Tranquilo? Botar na cor vermelha. Olha aí, ó. Tá aí o gráfico. E aí tu vai dizer que esse ponto de interseção aqui com o eixo y, esse lugarzinho aqui, sabe quem é? É o 3. Simples assim. Ah, Sor, se fosse f de x igual a 39. Bom, aqui seria o 39. É isso que muda. Certo? Se fosse menos 3. Ah, se fosse menos 3, aí tu faria esse traço vermelho aqui na parte de baixo. Ó. E aqui seria menos 3. Tá? Então tem que cuidar isso. Se é positivo, faz a paralela em cima. Se é negativo, faz a paralela embaixo. E aí isso é função constante. Tranquilo? Então vamos até aqui. Na aula de hoje, na execução desses gráficos. Vai ficar faltando ainda a discussão de sinais que eu não consegui para hoje, mas não tem problema. Eu vou deixar um material para vocês aqui de execução de tarefa. Como sempre, deixa eu encontrar aqui onde é que está o meu drive. Deixa eu achar aqui. O pessoal está aí ainda. Deixa eu achar o meu drive. Está aqui. Não. Vou colocar aqui meu drive. E aí eu vou colocar o link para vocês aqui no grupo, tá? Deixa eu achar aqui a turma de vocês. Turma 100, aqui, ó, turma 101 agosto, dia 20. Tá aqui o trabalho de vocês. Vou abrir para vocês verem como funciona, ó. Olha como ele abre para mim. Olha, ele abre assim, ó. Perguntas e respostas. Aqui são as respostas. Ninguém respondeu ainda, claro, porque eu nem distribuí, né? Mas aqui fica do lado, vai aparecendo as respostas quando alguém faz, tá? Inclusive, quem está me devendo as tarefas anteriores, ainda estou recebendo, tá? Me manda aí, se não tem o link, fala comigo, tá? Fala comigo para fazer os trabalhos. A princípio, esses trabalhos são para quem está na aula. Essa é a ideia, tá? Fazer quem está na aula, para fazer um controle de presença. Quem não está na aula não vai fazer o trabalho. Mas se algum deles tu não tens aí, tu me fala. Tá? Então, turma 101, 20 de agosto. Eu vou colocar aqui, ó, enviar. Vou coletar o link aqui. Copiei. E agora eu vou lá no chat de vocês. Dos queridos da 101, onde é que vocês estão? Aqui no chat. Olha aí. E vou colocar aqui, ó. Ctrl V. Foi. Tá aí a tarefa de vocês. Tá? Relativa à aula de hoje. Tranquilo? 12:03, né? Então, desejo para vocês um bom resto de quinta-feira. Tá um sol maravilhoso lá, apesar do frio, certo? Já até lavei roupa hoje. A máquina, na realidade, né? Um bom almoço aí, Davi. Um bom almoço, tá aí ainda? Davi tá... Ah, Deus o livre! Então tá. Então, bom almoço aí pra vocês. Bom almoço, Davi. Bom almoço, Sofia, Isabel, Giovana, Felipe. Tudo de bom pra vocês. Já era. Façam as tarefas, vão enviando pra mim. E mandei, tá no chat. Tranquilo? Pegou aí? Peguei. Então tá joia. Pessoal, tudo de bom pra vocês então. Bom almoço aí, já era. Até a semana que vem, a gente se vê. Vou deixar o link da aula gravada lá no Classroom, certo? Tchau, fui, beleza. Falou! É isso, vamos fechar, né? Claro que sim, depois a gente conversa. Beleza. Beleza. Falou.